Catecismo da Igreja Católica. Os 10 Mandamentos. O segundo mandamento. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Foi dito aos antigos: não jurarás. Eu, porém, vos digo: não jureis em hipótese alguma. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo do 33 ao 34. 1. O nome do Senhor é santo. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 7. O segundo mandamento pertence, como o primeiro, ao âmbito da virtude da religião e regula mais particularmente o uso que fazemos da palavra nas coisas santas. Entre todas as palavras da revelação há uma singular, que é a revelação do nome de Deus. Deus confia seu nome àqueles que creem nele. Se revela a eles em seu mistério pessoal. O dom do nome pertence à ordem da confiança e da intimidade. O nome do Senhor é santo. Eis porque o homem não pode abusar dele. Deve guardá-lo da memória, num silêncio de adoração amorosa. Não fará uso dele a não ser para bendizê-lo, louvá-lo e glorificá-lo. A deferência para com o nome de Deus exprime o respeito que é devido ao mistério do próprio Deus e a toda a realidade sagrada que ele evoca. O sentido do sagrado faz parte do âmbito da religião. O sentimento de temor e o sentimento do sagrado são ou não sentimentos cristãos? Ninguém pode, em sã razão, duvidar disso. São sentimentos que teríamos em grau intenso se tivéssemos a visão do Deus soberano. São sentimentos que teríamos se nos apacentemos claramente de sua presença. Na medida em que cremos que Ele está presente, devemos tê-los. Não tê-los é não perceber, não crer que Ele está presente. O fiel deve testemunhar o nome do Senhor, confessando sua fé, sem ceder ao medo. O ato da pregação e o ato da catequese devem estar penetrados de adoração e de respeito pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo mandamento proíbe o abuso do nome de Deus, isto é, todo uso inconveniente no nome de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria e de todos os santos. As promessas feitas a outrem em nome de Deus empenham a honra, a fidelidade, a veracidade e a autoridade divinas. Devem, pois, em justiça ser respeitadas. Se lhes é fiel a abusar do nome de Deus e, de certo modo, fazer de Deus um mentiroso. A blasfêmia opõe-se diretamente ao segundo mandamento. Ela consiste em proferir contra Deus, interior e exteriormente, palavras de ódio, de ofensa, de desafio, em falar mal de Deus, faltar-lhes deliberadamente com respeito, abusar do nome de Deus. São Tiago reprova: não são eles que falam mal do nome sublime invocado sobre nós? Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 7. A proibição da blasfêmia se estende às palavras contra a Igreja de Cristo, ou os santos, as coisas sagradas. É também blasfemo recorrer ao nome de Deus para encobrir práticas criminosas, reduzir povos à servidão, torturar ou matar. O abuso do nome de Deus para cometer um crime provoca a rejeição da religião. A blasfêmia é contrária ao respeito devido a Deus e a seu santo nome. E é, em si, um pecado grave. As pragas, maldições, que contêm o nome de Deus sem intenção de blasfêmia são uma falta de respeito para com o Senhor. O segundo mandamento proíbe também o uso mágico do nome divino. O nome de Deus é grande lá onde é pronunciado com respeito, devido à sua grandeza.
e à sua majestade. O nome de Deus é santo, lá onde é proferido com veneração e com temor de ofendê-lo. 2. O nome do Senhor pronunciado em vão. O segundo mandamento proíbe o juramento falso. Fazer juramento ou jurar é invocar a Deus como testemunha do que se afirma. É invocar a veracidade divina como garantia de nossa própria veracidade. O juramento empenha o nome do Senhor. Temerás o Senhor teu Deus, e ele servirás, e só por seu nome jurarás. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Abster-se de jurar falsamente é um dever para com Deus. Como Criador e Senhor, Deus é regra de toda a verdade. A palavra humana está de acordo com Deus, ou em oposição a Ele, que é a própria verdade. Quando é verídico e legítimo, o juramento traz à luz a relação da palavra humana com a verdade de Deus. O juramento falso invoca a Deus para ser testemunha de uma mentira. É perjuro aquele que, sob juramento, faz uma promessa que não tem intenção de manter, ou que, depois de ter prometido algo sob juramento, não a cumpre. O perjúrio constitui grave falta de respeito para com o Senhor de toda a palavra. Comprometer-se por juramento a praticar uma obra má é contrária à santidade do nome divino. Jesus expôs o segundo mandamento no Sermão da Montanha. Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos, feitos ao Senhor. Ora, eu vos digo, não jureis de modo algum, seja vosso sim, sim, e vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 33 a 34 e 37. Jesus ensina que todo juramento implica em uma referência a Deus e que a presença de Deus e de sua verdade deve ser honrada em toda a palavra. A discrição em recorrer a Deus na linguagem caminha de mãos dadas com a intenção respeitosa à sua presença, testemunhada ou desprezada, em cada uma de nossas afirmações. Seguindo São Paulo, a tradição da Igreja entendeu que as palavras de Jesus não se opõem ao juramento, quando feito por uma causa grave e justa, por exemplo, perante um tribunal. O juramento, isto é, a invocação de nome de Deus como testemunha da verdade, não se pode fazer, a não ser na verdade, no discernimento e na justiça. A santidade do nome divino exige que não se recorra a ele para coisas fúteis e não se preste juramento em circunstâncias suscetíveis de interpretá-lo, como uma aprovação do poder que injustamente o exigisse. Quando o juramento é exigido por autoridades civis ilegítimas, pode recusá-lo. Deve ser recusado quando é pedido para fins contrários à dignidade das pessoas ou à comunhão da Igreja. 3. O nome cristão. O sacramento do batismo é conferido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. No batismo, o nome do Senhor santifica o nome e o cristão recebe seu próprio nome na Igreja. Este pode ser o de um santo, isto é, de um discípulo que viveu uma vida de fidelidade exemplar a seu Senhor. O nome de batismo pode também exprimir um mistério cristão ou uma virtude cristã. Cuidem os pais, os padrinhos, o pároco, para que não se imponham os nomes alheios ao senso cristão. O cristão começa seu dia, suas orações e suas ações com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O batizado dedica a jornada à glória de Deus e invoca a graça do Salvador, que lhe possibilita agir no Espírito como filho do Pai. O sinal da cruz nos mortifica nas tentações e nas dificuldades. Deus chama a cada um por seu nome. O nome de todo homem é sagrado. O nome é o ícone da pessoa. Exige respeito, em sinal da dignidade de quem o leva.
O nome recebido é um nome eterno. No reino, o caráter misterioso e único de cada pessoa marcado com o nome de Deus resplandecerá em plena luz. Ao vencedor, darei uma pedrinha branca na qual estará escrito um nome novo, que ninguém conhece, a não ser quem a recebe. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Eu vi o Cordeiro, estava de pé, sobre o monte Sião, e com ele os 144.000 que tinham o nome dele, e o nome do seu Pai inscrito em suas frontes. Livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Resumindo, ó Senhor, Senhor nosso, como é glorioso teu nome em toda a terra. Salmo 8, versículo 10. O segundo mandamento prescreve respeitar o nome do Senhor. O nome do Senhor é santo. O segundo mandamento proíbe todo uso inconveniente do nome de Deus. A blasfêmia consiste em usar o nome de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria e de todos os santos de maneira injuriosa. Juramento falso invoca a Deus como testemunho de uma mentira. O perjúrio é uma falta grave contra o Senhor, sempre fiel às suas promessas. Não jurar nem pelo Criador, nem pela criatura, se não for com a verdade, necessidade e reverência. No batismo, o cristão recebe seu nome na igreja. Os pais, os padrinhos e o pároco cuidarão para que lhe seja dado o nome cristão. O patrocínio de um santo oferece um modelo de caridade e um intercessor seguro. O cristão começa suas orações e suas ações pelo sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus chama cada um por seu nome.